Oiê, meu nome é Sabrina VT e nós estamos no nosso dia 76 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Juízes capítulo 13, 14 e 15. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia. Então manda essa playlist aqui pra ela e fala que ela pode começar ainda hoje mesmo se ela não começou. Então sem mais delongas, vamos ler nossos capítulos do dia. Capítulo 3 de Juízes vai dizer assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Achei interessante que ele não ficou duvidoso. Ele: beleza, o que eu faço depois que isso se cumprir? Show, né? Minha mulher é estéril, mas tá tudo certo, eu confio que você é o anjo do Senhor. Muito boa a confiança de Manoá. E eu não tô sendo irônica, tá? Eu tô sendo realmente bem fatídica nisso. O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhes ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. E então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subia nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra.
Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Mané-Adã, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Aqui Sansão já está, já moço, bem grande. Voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para serem a minha esposa. Do meio dos estrangeiros, Sansão? Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse que ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: busca essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Me agrado no quesito o olhar, porque deve ter passado muito tempo com ela mesmo, pra dizer assim: nossa, essa mulher é da minha vida, Trocou 2, 3 olhar, pagou um cheeseburger pra ela, contou 3 piadas, a guria riu e pronto. É o amor da minha vida. Ai, tá bom, Sansão. Vamos deixar abaixo. Eu ia fazer um comentário, vou deixar abaixo. Continuando. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe e a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. No caso, eu não sei como é alguém que rasga um cabrito, porque tem que ser muito, muito forte para isso também, sem nada ter nas mãos. Ou seja, para rasgar um cabrito já tem que ser muito parrudo. Agora, para rasgar um leão, muito mais, Vamos entrar nessa discussão aqui. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Quando ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, que ele não podia fazer porque ele era nazireu, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. E aqui é um adendo, pra gente lembrar da cultura do nazireu. A gente leu isso, se eu não me engano, em Levíticos, talvez, ali, onde a gente tá falando um pouquinho da lei. E o nazireu, ele é alguém que é consagrado ao Senhor, então ele é dado como um voto. A vida dele é dada como um voto. Lembra que a gente comentou, abrindo aqui um paralelo sobre Jefté, de que ele quis entregar a vida de uma pessoa, mas as diferenças que o Senhor pede de vida e a diferença de que Jefté ofereceu, Jefté, ele ofereceu literalmente um sacrifício vivo, ele ofereceu uma pessoa, o que era algo comum para os deuses pagãos. Mas Deus, ele pede de uma forma diferente. Então, na cultura do Deus de Israel, na cultura judaica, a gente vai ter o voto de Nazireu, a cultura bíblica aqui. Então, o voto de Nazireu era literalmente alguém que dedicava a sua vida
para Deus. Então, ele tinha que se abdicar de algumas coisas. A gente sabe que na nossa vida a gente tem que fazer isso. Mas especificamente aqui na cultura judaica, o Nazireu, ele tinha série de coisas que ele não podia fazer. Então, ele não podia cortar do seu cabelo, que é o caso de Sansão, que a gente vai ver que fica bem evidenciado. Esse é um dos pontos que a gente mais lembra. Outra coisa que ele não podia estar perto de carne morta. Então, se morresse alguém da sua família, ele não poderia participar do velório, ele não poderia participar, né, da cerimônia fúnebre. Então, e aí que nesse caso, ele chegou a matar um leão e, infelizmente, depois quando ele estava passando por Tímina, ele também não podia tomar vinho, né, ele não podia tomar bebida forte, assim como sua mãe não pôde, ele também não podia comer comidas impuras. Mas notem que Tímina, justamente o caminho que ele tem que fazer, ele passa por um vinhedo. E é basicamente como você andar na borda de uma piscina, né? Então Sansão, ele meio que ignora isso. Ele vai até Tímina, ele quer casar com uma mulher de Tímina, uma mulher que é filisteia, uma mulher que é fora da sua cultura, fora do seu povo, que não serve o mesmo Deus que ele. E olha a sucessão de coisas que ele vai fazer, né? Então a gente lembra muito de Sansão e Dalila e como ele tudo aquilo que fez, porque ele contou o seu voto, ele não poderia contar e tudo mais, e ele não poderia contar porque sabia que Dalila iria fazer aquilo com ele, né? Mas a questão é que, tá vendo como as coisas começam? Ninguém do nada peca, né? Pecar é ação, mas a gente planeja antes. Então existe um caminho até chegar realmente na consumação daquele ato, daquele pecado. E aqui começa a trajetória de Sansão. Sansão começa a olhar e se agradar de mulheres que eram dos outros povos. Para chegar até esse local, ele tinha que passar por um caminho onde ele tinha que passar por vinhedos, e vinhedos era justamente a fonte de fazer o vinho, o que ele não poderia beber. Ele mata um leão e ele depois, novamente, ele volta para o corpo. Ele teve a curiosidade de ver como é que estava, mesmo sabendo que ele não podia estar perto de carne que fosse carne morta. Então ele chega perto do leão. Acontece que por conta ali as abelhas acham o local para criar uma colmeia e tudo mais, e ali tem mel silvestre, elas produzem mel silvestre ali no cadáver do leão, e ele, não satisfeito de estar próximo, que ele já não poderia, ele pega daquele mel, e aquele mel, por estar em contato com o corpo morto, se torna alimento impuro. Então ele vai lá e pega, come, e não só come, mas ele também dá a seus pais. Então assim, nessas pequenas perspectivas, tu já começa a pensar um monte de coisa, né? Umas coisas que se repetem. Eva fez a mesma coisa, pegou aquilo que era proibido e ela também compartilhou. Então, olha o quão perigoso é isso, né? Quando você tá nessa trajetória e você não só prejudica a si mesmo, mas você prejudica os outros. Você traz os outros que são da sua intimidade para esse lugar de desobediência, né? Esse lugar de estar caminhando para um abismo. Então, Sansão, ele não vai do nada chegar, né? Chegar no estado que ele se encontrava lá no final de sua história. Mas ele vai aos poucos, então ele começa a ir nesse trajeto, nesse caminho, indo visitar locais que ele não deveria. E às vezes a gente tem que estar muito de olho aberto para essas coisas na nossa vida, né? Às vezes na nossa vida não é preciso um caminho, a gente sabe que a gente não precisa chegar, né, perto de um local, a gente sabe onde será tudo depravado, onde as músicas não serão edificantes, mas às vezes a gente, né, vai por caminhos, se é que me entendem, por caminhos onde perdemos o nosso tempo, caminhos onde nós sabemos que talvez possamos ser impactados por algum conteúdo não devido. Então a gente tem que começar a analisar melhor isso, né? A gente tem que começar, não, a gente já deveria estar fazendo isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os caminhos que a gente está tomando, com aquilo que a gente está olhando, se agradando. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que saber que nós somos também consagrados, nossa vida é consagrada ao Senhor. Nós estamos dedicando nossa vida ao Senhor.
Então, assim como um nazireu devia ter um cuidado, tinha coisa que ele tinha realmente que abdicar, que ele tinha que renunciar, essa é a palavra, renunciar, nós também temos que renunciar. Sansão, ele escolheu não fazer isso, ele escolheu andar em prudência. E aí a gente vai ver exatamente o que aconteceu com ele nessa decisão, né? E aí a gente pode também escolher se a gente realmente quer andar em santidade, se a gente quer andar em obediência, ou se a gente quer, então, escolher as nossas próprias decisões, mesmo sabendo, mesmo lendo, né, muitos casos na Bíblia onde as pessoas escolheram não obedecer a Deus e terminaram de uma forma ruim, né, terminaram em ruína. Então, é mais ou menos isso que a gente consegue perceber já no início da história de Sansão, né? Já dando seus indícios. Mas vamos continuar. Falei demais hoje já. Muito bem. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher. E Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para entrarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Sansão já querendo sair por cima, né? Sansão... Ai, Sansão. Me estressa. Vamos lá. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. Ok. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias se puseram a decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Já não viram com bons olhos, né? Então, e já começaram as ameaças. Então a mulher de Sansão chorou diante e disse: você só me odeia, você não me ama. Esse papinho meio, né? Pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Esse papinho é táxico, hein? Alerta, red flag aqui. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acho que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele e os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então, ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel? E mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Quando o Espírito do Senhor Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas daqueles e os deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quanto a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Eita, que a história vai ficando cabulada. Agora o último capítulo, capítulo 15. E hoje a gente não vai terminar a história de Sansão, hein? Vai ficar história para amanhã. Mas vamos ler aqui. Passando algum tempo nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia... Primeiro, ele ficou irritado, abandonou e fugiu para casa dos pais, né? Belo marido. E disse:
vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que as irmãs mais novas é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: dessa vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizerem algum mal. Então saiu, apanhou 13 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava por ser colhido. Além das vinhas e dos olivais, os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Então disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com as 2 cordas novas e os fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio do teu servo deste essa grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso, aquele lugar se chama En-Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. E é isso. Essa foi a nossa leitura de hoje. Ainda não acabamos a história de Sansão, porque tem muito por vir. E aqui muitas curiosidades, né, que a gente aprendeu na história de Sansão. A gente sempre lembra de Sansão e Dalila, mas ele teve um casamento antes, né, que no caso não deu muito certo ali, né, ali entre os povos. Mas a gente vai ver que mais pra frente ele vai insistir no mesmo erro e vai tentar também de novo casar com outra estrangeira. Mas isso é assunto para outro dia. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!